Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar Mergulho na Escritura Sagrada. Sou muito grato a Deus por todos aqueles que têm apoiado este canal, que têm visualizado as postagens aqui feitas e espero que esteja servindo para a edificação do povo de Deus. Minhas saudações de gratidão a todos aqueles que no Brasil, em Angola, nos Estados Unidos, em Moçambique, em Portugal, na Alemanha, no Canadá e outros países estão dia após dia acompanhando esta série de mensagens. Agora, ultimamente, sobre Israel. Por uma absoluta necessidade, eu suspendi por 2 dias a série, mas vou continuar hoje falando sobre 15 razões para os cristãos apoiarem Israel. Vamos lá? A primeira razão por que nós evangélicos, nós cristãos, nós devemos apoiar Israel é porque a Bíblia diz claramente que Israel é chamado de povo de Deus. Ora, considerando que Israel é chamado na Bíblia de povo de Deus, e aí especificamente se trata de povo do Pai, é claro que nós, como povo de Deus, e de um modo mais específico, como povo do Filho, nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo, somos o rebanho de Cristo. Como pode o povo do Filho não apoiar o povo do Pai? A segunda razão por que os cristãos devem apoiar Israel é porque Israel é reconhecido na Bíblia como terra de Deus. Então estou falando de Israel no sentido humano, Israel no sentido geográfico. Humanamente, Israel, povo de Deus. Geograficamente, Israel, terra de Deus. A terceira razão por que nós cristãos devemos apoiar Israel é porque sua capital, Jerusalém, é chamada de cidade do grande rei. E o grande rei é o nosso Senhor. O grande rei é o Messias de Israel, o Salvador de todos os homens. Veja isto no Salmo 48, verso 2, e em Mateus 5:35, os 2 lugares da Bíblia onde aparece a expressão cidade do grande rei. Passo agora à quarta razão por que devemos apoiar Israel. É porque, como homem, Jesus descende de Abraão e todos nós sabemos que Abraão foi o mais ilustre antepassado de Israel. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A quinta razão por que nós devemos apoiar Israel é porque Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. E Davi foi o grande ícone de Israel. Até o anjo Gabriel reconheceu que, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi. Você pode ir para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e ler os versos 30 a 33. Eu passo agora a sexta razão por que nós evangélicos devemos apoiar Israel. É porque as primeiras pessoas a fazerem parte da igreja no dia de Pentecostes pertenciam ao povo de Israel. Você pode ler isto com detalhes em Atos capítulo 2. Veja a enumeração das nações ali representadas e veja, sobretudo, que as pessoas que estavam ali estavam porque eram judias e foram para adorar a Deus em Jerusalém. Muito bem. Eu passo agora a sétima razão por que nós, cristãos, devemos apoiar Israel. É porque nos capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, está escrito que o apóstolo declara claramente que os judeus são a raiz e nós, igreja, somos os ramos. Está escrito lá. De modo mais específico, você pode ler no capítulo 11 os versos 26 e 27. Então existe uma interligação muito forte entre nós, Israel. Israel é Israel, igreja é igreja, mas nós temos mais elementos que nos unem do que elementos que nos separam. Por isso, devemos ser solidários a Israel, devemos apoiá-lo sempre. Passo agora à oitava razão por que nós, evangélicos, devemos apoiar Israel. É porque todo crente deve valorizar o povo judeu em virtude do fato de que ele existe como um ato
pessoal e uma eleição soberana de Deus. Isaías capítulo 44, versos 1 e 2. Porventura, é lícito, é justo, é decente, é factível que nós ignoremos, ou que nós nos afastemos, ou que nós rechacemos, ou que nós nos voltemos contra Israel, que foi eleito por um ato soberano do nosso Deus? E o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel. Eu passo agora à nona razão por que nós, cristãos, devemos apoiar Israel. É porque nós não podemos ignorar e nem podemos menosprezar as alianças de Deus com Israel, as quais, contidas no Antigo Testamento, precedem a nova aliança feita por Jesus com sua igreja. Nós não somos a continuação de Israel, continuação religiosa, continuação étnica, nada disso. Nós somos a igreja do Senhor. Mas, antes de nós, estiveram aqui na terra habitando pessoas, e ainda estão na terra, pessoas com as quais Deus estabeleceu uma aliança, e uma aliança de caráter permanente. Eu passo a razão número 10 porque nós devemos apoiar Israel. É porque Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Ou seja, Deus deu a eles, aos judeus, as raízes da revelação, o seu plano abençoador e redentor da humanidade. Veja, por exemplo, Gênesis 12, verso 3. Razão número 11. Os vários períodos de apostasia de Israel não alteraram o compromisso anunciado de Deus, anunciado por Deus, de torná-lo seu, propriedade sua, claro, para sempre. Leia Ezequiel capítulo 37, versos 1 até o 28. A 12ª razão por que devemos apoiar Israel é porque, quando nós falamos sobre Israel, nós estamos lidando com um pedaço de terra que Deus decidiu gratuitamente, espontaneamente, voluntariamente conceder a Israel. Concessão essa que nunca foi revogada. Vale lembrar que não só a terra pertence a Deus, e por isso, sendo ele o dono universal da terra, pode dar a quem ele quiser, mas também vale acrescentar que Deus entregou a terra a Abraão e a sua descendência através de Isaque para sempre. Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8, Isaías capítulo 54, versos 8 a 10. Passo agora à 13ª razão por que nós, cristãos, devemos apoiar Israel. Amados, estar ao lado de Israel não significa que estamos opostos aos povos árabes como entidade. E nem devemos nos opor aos direitos dos árabes que vivem em Israel uma vida pacífica. Não. Defender Israel não requer uma postura anti-árabe, grotesca, grosseira, intempestiva, sem equilíbrio, e também não exige que nós sejamos desalmados para com outros povos. 14ª razão para nós apoiarmos Israel é o que está escrito no Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Isso é mais que um pedido, isso é mais que um conselho, isso é uma determinação. Melhor dizendo, isto é um mandamento. E concluo esta série de reflexões, no caso a 15ª, sobre a razão por que nós devemos apoiar Israel, é o que está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, quando Deus fala sobre Israel, o povo de Israel, diz assim: com amor eterno te amei. É justo que nos voltemos contra alguém que Deus ama eternamente? Deus a todos abençoe no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Muito obrigado por seu comentário.
Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua inscrição. Muito obrigado por seu apoio. Juntos, oremos pela paz de Jerusalém. Até o próximo momento que Deus nos dê para mergulharmos nas Escrituras Sagradas. Amém.